E olha que legal. A gente agora vai falar de um assunto que me surpreendeu a primeira vez que eu tive contato com a diversidade e a riqueza, que é o mundo dos quadrinhos aqui no Brasil. Isso porque está chegando aqui na cidade o Dia do Quadrinho Nacional em Brasília. Quem tem mais informações pra gente é Pedro Brant. Pedro, muito obrigada aqui pela participação no Mesa para Dois. Imagina, estou feliz de estar aqui compartilhando um pouco dos quadrinhos brasileiros com os ouvintes. E como é que é organizar e reunir tantas pessoas? Quem não tá nesse universo do quadrinhos, primeiro, acho que o primeiro mito, que quadrinho é coisa de criança, quem não está muito associado, e depois não entende a diversidade e a riqueza da produção brasileira. É muito comum, né, que as pessoas associem as histórias em quadrinhos ao universo infanto-juvenil, mas a verdade é que sempre se fizeram quadrinhos para públicos muito diversos, né? E isso é mais perceptível ao longo dos últimos 20 anos, posso dizer, especialmente para quem não é leitor de quadrinhos, né? Perfeito. Isso dá para perceber pela publicação de graphic novels, por conta de adaptações de literatura para quadrinhos, enfim, são vários... são várias as razões que a gente pode apontar, né, que quadrinho não é só uma coisa para criança, ainda que nunca tenha sido uma coisa só para criança, né? Uhum. Claro, a gente está falando de quadrinho brasileiro, é uma produção, hoje em dia, muito grande mesmo, e é uma produção que você vai ter desde uma produção local, regional, até produção que é do Brasil para o mundo, né? Então a gente tem assim muitos casos para contar, né? E acho que eu posso apontar alguns aqui ao longo da nossa conversa. Vamos lá. E como é que está sendo a curadoria e montar esse dia? O que vai ter no dia 27 de janeiro, que vocês escolheram esse dia, para instigar mais, para reunir apaixonados por quadrinhos? Claro. No dia 27 de janeiro, a gente vai ter um evento lá na área externa da Otto Livraria, que fica na 302 Norte, Bloco E, Subsolo, né? A gente vai receber ali na frente da loja alguns expositores, né? São autores do Distrito Federal que produzem e publicam os seus próprios quadrinhos de maneira independente e alguns em parceria com editoras independentes, né? Então a gente vai ter desde gente que vai estar levando um fanzine até quem tem uma publicação, brochura, uma coisa com acabamento um pouco mais profissional, por assim dizer, né? A curadoria, ela se pautou por pessoas que estão com material recente, né? Então, que foi lançado, aí, vamos dizer, nos últimos 2 anos. A gente vai ter gente lançando material na feira, ali, coisa bem recente mesmo, né? E tem desde gente que trabalha inspirado em mangá, em quadrinhos alternativos, em quadrinhos underground, em quadrinhos de super-herói. Então, assim, tem um pouco para todos os gostos, né? Vai estar todo mundo junto, misturado, e a ideia é justamente essa, que o cara que gosta de mangá conheça outros tipos de quadrinho, o cara que gosta de quadrinho underground conheça o mangá, enfim, ter essa troca. E a ideia também foi juntar o pessoal para que o pessoal tenha uma noção ali de classe, né? Tipo, se conheçam, troquem informação, troquem figurinhas, né? A ideia é ser uma confraternização e uma possibilidade das pessoas se conhecerem. Isso né? fortalece, né, toda essa cadeia produtiva. E explica pra gente também, vai ter um momento de lançamento, tem um momento de debate também, de bate-papo, como vai ser esse espaço? Exato. O nosso autor que vai estar lançando a obra ali no dia 27 é o Gabriel Góes. O Gabriel Góes, apesar de não ser um cara tão velho, ele é o nosso autor veterano, né? O Gabriel, ele publica desde o final dos anos 90. Brasília não tem muita tradição nas histórias em quadrinhos. A gente tem, ao longo dos anos 70, 80, algumas pessoas que publicavam tiras e tal, né? A gente tem um grande autor que está em Brasília desde o final da década de 70, que é o Jô Oliveira. Mas o Jô, ele é muito mais conhecido como ilustrador, apesar dele ter uma trajetória também com os quadrinhos, né? Então acabou que o Gabriel, ele ocupou esse espaço de ser o nosso veterano. Apesar de estar ali no começo dos seus 40 e poucos anos, ele já pode ser considerado um veterano, já publicou diversas obras, ele tem adaptações para Nelson Rodrigues, ele tem obras autorais, ele concorreu ao Jabuti recentemente com uma obra chamada Mapinguari, que é uma graphic novel feita em parceria com o cineasta André Miranda, que escreveu o roteiro, né? Então é um cara com bastante currículo, e na ocasião ele vai estar lançando a edição número 3 de uma revista dele chamada Wonder Toy Comics, né?
E justamente por conta desse lançamento, a gente está propondo ali um bate-papo a partir das 4h30 da tarde para falar de histórias em quadrinhos e produção artesanal de brinquedos. Né? Adorei. A gente vai ter ali a presença do Thiago Resinagem, que é um toy maker, né? Então a gente vai conversar, cara, como é que você faz brinquedo artesanal? Acho que todo mundo que já brincou, já pegou com um boneco na mão, Pedro, fala, cara, inclusive, tá, gente. né? Quem vai acompanhar a gente pelo YouTube agora, então se quiser ver a entrevista, vai ficar no YouTube a partir de hoje à tarde. Ele tá mostrando que é um brinquedo feito com resinagem do artista que vai estar lá, vai ser mais uma oportunidade. Exato, né, e assim, Thiago? todo mundo que já pegou um boneco falou, cara, eu quero fazer o meu próprio. E o Thiago levou esse sonho, transformou em realidade. Então ele produz bonecos autorais, né? E alguns bonecos sob encomenda. Esse daqui é o personagem Billy Soco, é um personagem do Gabriel Góes, né? E o Thiago fez a versão, materializou das páginas dos quadrinhos para um boneco de soft vinyl, né? Que é essa técnica que é muito utilizada no Japão, né? Que é o vinil maleável, né? É uma técnica muito utilizada por toy makers no mundo inteiro, né? Com vinil maleável. E é sobre isso que a gente vai estar conversando ali, com o Thiago, com o Gabriel e, claro, com a presença de quem estiver na loja. Que legal. E é muito interessante essa parte de criação. Quantas pessoas, assim, eu não conheço, que tem no imaginário mesmo, né? Assim, esse desejo criativo, essa potência criativa e não sabe nem por onde começar. Essa é uma técnica, mas tem técnicas mais simples. É interessante até se reunir com outras pessoas que colocaram esse desejo em prática para se inspirar também. E eu achei curioso, a gente estava conversando, né, Pedro? Como tem algumas iniciativas que têm se destacado para mostrar a nossa produção de quadrinhos aqui no Brasil, que às vezes fica um pouco solto, são várias pontas soltas, mas é interessante esse movimento que reúne, nem que sejam movimentos regionais como esse, mas tem Bienal. Explica para o nosso ouvinte que gosta de quadrinhos ou quer começar a entender mais sobre o tema, as várias possibilidades de hoje estar nesse reunido, a turma do quadrinho. Eu acho que é inevitável a gente falar de um evento que talvez seja mais conhecido do ouvinte, para a partir desse evento a gente falar de outros, que é a CCXP, que é um evento internacional, é uma franquia, acontece em São Paulo há uma década, sempre no final do ano, em dezembro. E a CCXP traz grandes artistas dos quadrinhos do mundo todo, né? E promove uma feira de autores brasileiros expondo e vendendo seus trabalhos. Eu estou usando a CCXP porque talvez as pessoas já tenham ouvido falar, mas eventos análogos à CCXP, de estrutura menor, acontecem no Brasil ao longo do ano todo. A gente tem o FIC em Belo Horizonte, a gente tem a Bienal de Quadrinhos em Curitiba, a gente tem o Gibirama em Goiânia, e a gente tem eventos que não são necessariamente de quadrinhos, mas que os quadrinhos também estão presentes. Aqui em Brasília a gente tem, por exemplo, a Motim, que é uma feira de artes gráficas, que a gente tem a participação de muitos autores de quadrinhos também, né? E vários outros eventos literários costumam ter também a participação de autores de quadrinhos, né? Os quadrinhos estão cada vez mais presentes. Né? E o nosso está sendo até exportado, né? Conta isso para também. Justamente. Eu falei da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, não foi à toa, né? A Bienal de Quadrinhos de Curitiba, ela tem uma parceria com o Itamaraty para levar o quadrinho brasileiro para o mundo, né? E esse programa, que é o programa Brasil em Quadrinhos, ele tem alguns desdobramentos. Um deles é esse catálogo, chamado HQ Brasil, que é um catálogo que apresenta quadrinhos produzidos ao longo da última década, ou seja, quadrinhos brasileiros recentes, muito diversos, então, esteticamente, tematicamente, de todo o mapa brasileiro, né? Então, esse catálogo ele foi lançado há uns anos atrás em português. A ideia era que ele fosse lançado primeiramente em Portugal, depois ele ganhou versões em espanhol, em francês e em inglês. Que a ideia é que em eventos literários e eventos de quadrinhos ele seja distribuído para editores, para que isso proporcione a publicação de quadrinhos brasileiros em outros idiomas, né? Isso já tem dado alguns resultados, não só por conta do catálogo, mas também por conta de algumas iniciativas dos próprios autores. Eu queria mencionar um deles, que é o Marcelo Quintanilha, que eu posso dizer, sem medo de estar exagerando, que é o nosso principal autor de quadrinhos da atualidade e um dos maiores autores de quadrinhos brasileiros de todos os tempos. Ele ganhou no ano passado o principal prêmio do Festival de Angoulême,
que é um dos maiores festivais de quadrinhos do mundo, que acontece anualmente na França, vai acontecer agora, no finalzinho de janeiro, né? E o Marcelo, ele ganhou... eles têm vários prêmios lá no festival, e ele ganhou o principal prêmio com a obra Escuta Formosa Márcia, que é uma graphic novel que ele lançou, se não me falha a memória, em 2021 ou 2022, né? E ela foi premiada em Angoulême. Agora eu também acho que eu posso estar... se não foi ano passado, 23, foi em 22 que ele ganhou esse prêmio, né? Que é o principal prêmio. Então essa obra já foi publicada em vários idiomas, né? E não foi por conta dessa obra que ele foi publicado. Ele é um autor que já vem sendo publicado em vários idiomas, né? O Marcelo, ele mora há mais de 2 décadas na Espanha. Então isso facilita com que ele transite e leve a obra dele, apresente, né? E o Marcelo, ele é realmente um autor fora de série, né? Se o ouvinte quer... gostei desse papo, quero uma boa indicação de quadrinhos. Vai no Escuta Formosa Márcia, que até a última página eu te desafio a não escorrer em lágrimas. Uau. É um quadrinho que fala sobre amor materno. Só vou deixar esse spoiler. Pronto. E é muito legal ver isso, assim, essas graphic novels. Como tem... eu não sei, na minha visão de leiga, é lógico que já sempre existiu, como você falou, e até por isso, né? Antigamente era coisa, inclusive, de adultos, depois foi pro público infantil, e aqui no Brasil que a gente não tem essa cultura. Mas lá fora é muito comum e tem ocupado mais nas nossas livrarias graphic novels e com autores maravilhosos e cada vez cai num público mais jovem, muito por conta das redes sociais e tem ganhado. Como é que tá essa redescoberta de um público jovem por meio das redes sociais dessa vertente da arte? Olha, eu acho que não dá pra gente falar de quadrinho sem falar do mangá, que é o quadrinho japonês. Por quê? O mangá, ele trouxe um público novo para os quadrinhos, tanto que é muito engraçado. Eu direto participo de feiras e tal, vendendo quadrinhos, e pergunto para as pessoas que se aproximam e vão olhar ali o material. Eu falo, você gosta de quadrinhos? A pessoa fala, não, eu gosto de mangá. Tá, mangá é quadrinhos, né? O mangá, ele trouxe um público jovem e ele trouxe especialmente o público feminino. Eu acho que é importantíssimo falar que o mangá, ele trouxe o público feminino para os quadrinhos de uma forma geral. E ele serve como uma porta de entrada para os quadrinhos, né? O mangá, ele é o quadrinho mais vendido do mundo hoje em dia, inclusive nos Estados Unidos. Né? Então, assim, se você for ver a tabela de vendas, vende mais do que quadrinho de Marvel. DC. Uau! Sim, né? Então, é isso, assim, o quadrinho, ele tá alcançando públicos muito distintos, então é de 8 a 80, todo tipo de público, né? E hoje em dia, você consegue encontrar quadrinhos mais variados na temática. Porque quando era só super-herói, algumas pessoas ficavam assim, poxa, eu não gosto muito de super-herói, não tem nada a ver comigo. Hoje em dia você encontra quadrinho de tudo, como eu falei, Escuta Formosa Márcia fala, entre outros assuntos, de amor materno, né? Quem gosta de quadrinho de aventura, vai ter quadrinho de aventura. Quem gosta de quadrinho de humor, tem quadrinho de humor. Quadrinho que faça algum tipo de crítica social, tem também. Enfim, eu costumo dizer que o limite do quadrinho é a imaginação e o potencial criativo do autor. Assim, não existe limite temático, estético para os quadrinhos, né? Quando você entra numa livraria, vai ter de tudo. Vai ter o quadrinho com traço mais simples, mas com um texto super sofisticado, até algo que é ambicioso tanto na arte quanto no roteiro. Tem de tudo. Eu acho que o grande lance é a pessoa não se limitar, não achar que, não, quadrinho não é para mim, eu não vou entender. Assim, eu acho que tem que ter um pouco assim, se joga. O único problema é que, assim, se você der uma chance, você não volta mais. Porque o quadrinho é algo que, quando pega, você vai ser leitor para sempre. Gente, eu adoro pessoas apaixonadas pelos temas que vêm conversar aqui comigo. Pedro, quem quiser saber mais sobre o evento, sobre o seu trabalho também, qual é o caminho das pedras? É o seguinte, visitem o site raiolaser.net, é um site que eu faço com amigos desde 2011 e desde 2020 a gente tem um podcast chamado Lasercast, está em todas as plataformas. Eu também estou num podcast que também é derivado, né, do programa do Itamaraty, que é justamente o podcast HQ Brasil. Também está em todas as plataformas. Esse podcast ele é especificamente para falar de quadrinho brasileiro. Eu estou sempre entrevistando autores a cada novo episódio. Então, enfim, é só procurar HQ Brasil, está nas plataformas, né? E aqui em Brasília eu estou à frente da Otto Livraria,
que fica na 302 Norte, bloco E, subsolo. O pessoal fala, não achei a loja, é porque ela é escondidinha, estamos ali no underground. Né? Na internet você pode procurar a loja pelo nosso Instagram, Otto Livraria, OTO Livraria. Lembrando que a livraria é um desdobramento da Galeria de Arte, então tem os dois perfis no Instagram, Otto Galeria e Otto Livraria. Né? E eu também estou circulando aí pelos eventos e tal, vendendo quadrinhos ou como público, então querendo trocar uma ideia é só chegar. Sensacional. Pedro Brant, muito obrigada pela participação aqui no Mesa para Dois. Eu que agradeço. Valeu, pessoal.